A viagem de Lula ao Japão e ao Vietnã, realizada em março, levou pelo menos 220 pessoas ao exterior e gerou despesas superiores a 4,5 milhões de reais. Esse valor pode ser ainda maior, já que parte dos dados segue indisponível. A missão, classificada como oficial, incluiu parlamentares, servidores do executivo, militares e até integrantes do entorno da primeira-dama Rosângela da Silva Janja. Com base em documentos do Diário Oficial da União, ordens bancárias e registros do Senado, essa foi a maior comitiva presidencial da atual gestão. A lista de integrantes ainda não foi publicada integralmente no painel de viagens nem no portal da Transparência. A Secretaria de Comunicação da Presidência se negou a divulgar o número total de viajantes e os custos agregados da missão. O órgão alegou que as listas das comitivas técnicas e de apoio estão classificadas como reservadas e, portanto, podem ficar em sigilo por até 5 anos. Adalberto Piotto, muito boa noite. Mais uma semana começando em Oeste Sem Filtro e mais um recorde vergonhoso aí batido por esse governo, a maior comitiva até agora, cerca de 220 pessoas. E chama a atenção, Piotto, porque tem um detalhe, a prestação de contas dessa comitiva para a Ásia, ela segue incompleta um mês depois dessa viagem à Ásia, que incluiu ali Japão e também Vietnã. Ou seja, esse número, esse valor de 4,5 milhões que está sendo divulgado agora pode ser ainda maior e o brasileiro não tem como saber, pelo menos até o presente momento. Boa noite. Boa noite, Paula. Acho que o ponto é esse, a questão da transparência. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cauti. Boa noite, Ana querida, todos que nos acompanham. É incrível como esse tipo de informação se repete no governo Lula. O valor ainda pode ser maior porque todos os dados ainda não foram divulgados. E sempre em relação a gastos. Eu estou me lembrando aqui da viagem do presidente José Sarney para a festa dos 200 anos da Revolução Francesa. Veja só como tudo fica pior. E vale lembrar que Lula é um aliado de Sarney. Foi Lula, inclusive, que impediu que Sarney perdesse o cargo ou fosse preso durante todo aquele escândalo quando o Sarney presidia o Senado da República ainda nos primeiros mandatos. Isso se deve ao segundo mandato do presidente Lula. Veja só, naquele caso do presidente Sarney, foram 109 pessoas que viajaram além do presidente, ou seja, uma comitiva completa com o presidente, 110 pessoas. Eram 109. Ali tinha um monte de gente que não tinha nenhuma função estatal. Vamos lá. Agora nós temos 220 pessoas que viajaram ao exterior com despesas até o momento de 4,5 milhões de reais. Mas essa não é a primeira viagem, esse não é o dado final, ou seja, tudo pode aumentar. Até porque o Lula agora foi à Rússia e depois foi à China. Para falar um monte de bobagem, a gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho. Mas o ponto aqui, de novo, não tem nenhuma transparência, não há nenhuma preocupação em prestar contas, porque está gastando dinheiro público, isso é dinheiro do pagador de impostos. Esse dinheiro não é do Lula, não é da Janja, não é de ninguém. Esse dinheiro é do cidadão brasileiro. Vale só repetir aqui, o governo não tem dinheiro. O governo é o gerente, uma espécie de gerente da conta corrente de todos os brasileiros que recolhem impostos, que pagam impostos. E o governo não se vê obrigado a prestar contas ou esclarecer claramente onde gastou cada um desses reais e por que gastou tudo isso. Porque, convenhamos, numa viagem ao Japão e ao Vietnã, 220 pessoas é muita gente. Se fosse metade disso, seria muita gente. Se fosse um quarto disso, ainda assim seria muita gente. Talvez nem precisasse da viagem, até porque, convenhamos, dá para fazer muita coisa pela internet. Mas o Lula talvez não saiba fazer nada pela internet. Mas deveria saber, porque o gasto não justifica. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, além da questão da falta de transparência, porque não temos ainda todos os dados em relação aos custos dessa viagem, em relação à primeira-dama, a Janja da Silva, que também foi ao Japão. Só de passagens aéreas, o trajeto Tóquio-Paris e depois Paris-Brasília, custou 60 mil reais, inclusive tem a informação da foto ali, da passagem aérea da Janja, que viajou na categoria Premium Business, nesse trajeto Paris-Brasília. Ana, boa noite.
Oi, Brasil. Boa noite, Paula, Piotto, Cauti, meu mestre Augusto e a nossa querida audiência, iniciando a semana com a gente. Paula, enquanto isso, idosos, aposentados, vulneráveis não conseguem sequer acessar o aplicativo do INSS. E também as agências do INSS não ajudam os aposentados, idosos, vulneráveis, analfabetos, ninguém ajuda. O roubo, mais um roubo do PT. Enquanto isso, Janja desfrutando da premium business com o nosso dinheiro, Lula levando 220 pessoas à Ásia. Isso é um absurdo, porque nem Donald Trump coloca sequer 100 pessoas dentro do avião, sequer 50 pessoas. Mas não, os afetados do PT, o Lula, a Janja, afetados e gastadores do nosso dinheiro, eles colocam 220 pessoas dentro do avião. Um avião que é abastecido, repito, com o nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos. Enquanto isso, o beneficiário, né, o beneficiado do INSS não tem nada de benefício. Só roubo, cada enxadada nessa terra sai mais minhoca ainda, eu diria até cobras, enquanto isso nada. Lula viajando para cá e para lá. Ontem nós tivemos no 4x4 o deputado Nicolas Ferreira. Eu até anotei aqui para repetir essa frase hoje, porque essa frase que o deputado disse ontem, eu acho que resume tudo do PT, do Lula e deste atual desgoverno. Aspas para o deputado Nicolas: isso não é crise, e sim um plano. Tudo é planejado. Lula, por que o Lula não está no Brasil respondendo questionamentos da imprensa? Porque as pessoas estariam, se fosse o Bolsonaro, as pessoas estariam cobrando uma coletiva de imprensa do presidente, o senhor não vai falar nada? Enquanto isso, Lula grava uma peça publicitária tosca dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Claro,